Opa, e aí gente, tranquilo? Bom, meu nome é Roberto Fernandes e hoje eu vou explicar um pouco para vocês sobre animais peçonhentos. Bom, começando, eu vou explicar o que elas são. Animais peçonhentos são aqueles que produzem peçonha, um tipo de veneno, e têm condições naturais para injetá-la em presas ou predadores. Essa condição é datada naturalmente por meio de dentes modificados. Esses dentes modificados, eles podem ser aguilhão, ferrão, coelíceras, cerdas urticantes, nematocitos, entre outros. Esses animais, eles possuem presas, ferrões, cerdas, espinhos e entre outras coisas para serem capazes de poderem injetar o veneno em suas presas. Agora eu vou falar um pouco sobre os principais animais peçonhentos que existem. Dentre eles são datados 6 espécies diferentes. Começando das abelhas. As abelhas são insetos voadores intimamente relacionados às vespas e formigas, conhecidas por seu papel na polinização e, no caso da espécie de abelha mais conhecida, a abelha ocidental, na produção de mel. A abelha das Filipinas, a Apis nigrosyncytra, está presente nas Filipinas e na Indonésia, e mede entre 5,5 e 5,9 milímetros, sendo uma espécie reconhecida há relativamente pouco tempo, e geralmente confundida com a Apis cercana. Ainda temos poucos dados sobre essa espécie, mas uma curiosidade é que é uma espécie que pode iniciar novas colmeias ao longo de todo o ano. Koshchevnikov. A abelha Koshchevnikov, a Apis koshchevnikov, que é o nome científico dela, é uma espécie endêmica de Bornéu, Malásia e Indonésia. Como outras abelhas asiáticas, a abelha de Koshchevnikov normalmente se aninha em cavidades, embora sua presença no ambiente esteja sendo severamente afetada pelo desmatamento causado por plantações de chá, óleo de palma, borracha e coco. Água-vivas. Para falar um pouco sobre as água-vivas, eu vou usar o exemplo da caravela portuguesa. Ela é uma das espécies das medusas mais temidas que habitam o mar Mediterrâneo. Curiosamente, ela não é uma água-viva, ela é uma espécie de hidrozoário. Seu corpo é composto por grande colônia de pequenos pólipos que desempenham diferentes funções no seu metabolismo. As caravelas portuguesas adultas podem chegar a medir mais de 30 centímetros de comprimento, com uma largura média de 10 centímetros. Uma das características mais marcantes dela é a sua cor violeta, que a destaca por todo o mar. Medusa da Lua. Essa é a espécie mais inofensiva de água-viva que existe. Essa espécie tem um tamanho médio de diâmetro de 25 a 20 centímetros e tem a sua placa em forma de guarda-chuva. Uma característica bem marcante da medusa da lua é que seus braços são bem maiores que seus tentáculos, e seu corpo é transparente, porém ele tem uma tonalidade azul, o que o destaca no fundo do mar. É possível encontrá-la em quase todas as áreas costeiras do Mediterrâneo, ou seja, ela fica tanto na costa dos mares do Mediterrâneo quanto no fundo do mar. Aranhas. A aranha de jardim é conhecida como a aranha de grama ou a aranha-lobo. Ela pertence à família Lycosidae e costuma ser encontrada na grama de residências, por isso ela se dá esse nome. A aranha de jardim possui cerca de 5 centímetros de comprimento e apresenta uma coloração marrom clara ou cinzenta, com um desenho negro em forma de seta em seu abdômen e pelos avermelhados perto das quelíceras. Seu veneno causa dor intensa, com sensação de queimaduras e formigamento, provocando também reações alérgicas. Armadeira. De acordo com o Guinness World Records, a armadeira é a aranha mais venenosa do mundo, e não é à toa que seu nome científico deriva da palavra grega para assassino. Essa espécie, comum em todo o território brasileiro, é capaz de injetar uma neurotoxina poderosa que é 20 vezes mais mortal do que a aranha viúva negra, caso entre em corrente sanguínea. Seu veneno é tão potente quanto as cobras venenosas mais mortais, e os efeitos são semelhantes. Os sintomas de envenenamento da aranha armadeira incluem a perda de controle muscular, levando a problemas respiratórios, e que podem resultar em paralisia respiratória completa e asfixia. Além disso, existem dois outros tipos secundários importantes da mordida da aranha armadeira. Em primeiro lugar, há uma dor intensa, e em segundo lugar, se você for homem, a picada dessa aranha pode causar uma ereção de até 4 horas, que infelizmente também é extremamente dolorosa. O comportamento dessa espécie é particularmente perigoso para os seres humanos, pois essas aranhas gostam de se esconder em botas, pilhas de roupas e dentro de carros. Isso faz com que essa aranha seja a segunda maior causadora de acidentes no Brasil, com mais de 7 mil casos já registrados no país. E ao contrário da aranha marrom, as armadeiras são agressivas, atacando mesmo sem serem incomodadas. Felizmente, o número de mortes devido ao ataque dessas aranhas tem reduzido bastante, devido ao antídoto que hoje já é facilmente encontrado. Escorpiões. Escorpião preto.
O escorpião preto ou escorpião marrom, como são conhecidos, Titius baiensis, tem grande importância pelo veneno com ação neurotóxica. Seu veneno não é tão potente quanto o do escorpião amarelo, mas o acidente deve ser tratado com rapidez. Eles são animais que possuem hábitos noturnos e que se alimentam de baratas, grilos, aranhas, entre outros invertebrados. Curiosidades: chegam a medir até 6 centímetros. O veneno deles é bem menos potente que o do escorpião amarelo e eles não são tão agressivos. Escorpião amarelo. O escorpião amarelo é típico do sudeste e centro-oeste do Brasil. É a principal espécie que causa acidentes graves com registro de óbitos, principalmente em crianças. Possui hábitos domiciliares e, por isso, o contato com os seres humanos gera, em caso de picada, um elevado número de acidentes no país. Em média, 20 filhotes são gerados por ano. Em toda a vida, um único escorpião dessa espécie pode gerar até 160 filhotes. Curiosidades: ele pode chegar a medir até 7 centímetros de comprimento, possui as pernas e a cauda em um tom de amarelo mais claro, e o tronco em um tom de amarelo mais escuro. A denominação da espécie é devida à presença de uma serrilha no terceiro e quarto anel presente em sua cauda. Lagartos. Em todo o mundo, só existem 3 espécies de lagartos peçonhentos, que produzem e inoculam veneno. 2 espécies do gênero Eloderma, que ocorrem no sudeste da América do Norte, os renomados monstros de Gila, e o famoso dragão de Komodo, a maior espécie de lagarto vivente, cuja distribuição natural é limitada a algumas ilhas da Indonésia. É importante frisar que, ao contrário das serpentes, em que o veneno é inoculado por dentes maxilares, nesses lagartos, os dentes inoculares são mandibulares, ou seja, são localizados na arcada dentária inferior. Outra importante curiosidade a respeito dos monstros de Gila é que estudos recentes descobriram frações específicas de sua saliva com propriedades de tratamento de diabetes, ou seja, a saliva do monstro de Gila pode ser benéfico para o tratamento da diabetes. Serpentes. Jararaca. A jararaca, ela tem uma coloração variada com padrões de desenho semelhantes a um V invertido. Ela tem um corpo fino, medindo aproximadamente 1 metro de comprimento. Ela possui uma fosseta loreal, orifício localizado entre o olho e a narina, e a cauda dela é lisa e afiliada. Essas serpentes habitam principalmente zonas rurais e periféricas de grandes cidades, preferindo ambientes úmidos como matas e áreas cultivadas, e locais onde haja facilidade para a moradia de roedores. Sim, elas gostam de comer hamlet. Cascavel. A cascavel, ela tem uma coloração marrom amarelada, um corpo robusto, medindo aproximadamente 1 metro. Possui uma fosseta loreal igual à jararaca. Ela apresenta caracteristicamente um chocalho no final de sua cauda. Não tem por hábito atacar, mas quando ameaçada, começa a balançar a cauda, emitindo um ruído de chocalho ou guizo. Campos abertos, áreas secas, arenosas ou pedregosas não ocorrem em florestas e no Pantanal. Ela é encontrada em algumas plantações, como de café e cana. Estão distribuídas em quase todo o território brasileiro, com exceção da floresta amazônica. Bom, agora que eu já abordei sobre todos os animais peçonhentos existentes e dei um exemplo de cada um, eu vou falar sobre os mais peçonhentos que existem aqui no Brasil. Para começar, temos a jararacuçu, a cascavel, a surucucu, a coral verdadeira, a aranha marrom, a aranha armadeira, a viúva negra e o escorpião amarelo. Todos esses estão presentes aqui no Brasil, então tomem cuidado, rapaziada. Tamo junto. Uma das principais dúvidas que se tem sobre os animais peçonhentos é se eles são venenosos. Porém, existe uma grande diferença entre animais peçonhentos e animais venenosos. Tanto os animais peçonhentos quanto os venenosos usam toxinas. Toxinas seriam substâncias que causam efeitos fisiológicos prejudiciais ao sistema nervoso, mesmo em pequenas doses, para se defenderem ou para subjugar uma presa. Mas os animais peçonhentos, como vespas, injetam seu coquetel tóxico ferindo outros animais, quase sempre através de presas, ferrões ou espinhos. Por outro lado, criaturas venenosas ministram suas secreções passivamente, normalmente através da pele, quando outras criaturas as tocam ou as ingerem. Um exemplo disso são os sapos venenosos. Quando ingeridas por um predador, essas toxinas viajam pelo corpo rapidamente, causando algumas doenças temporárias ou a morte instantânea, dependendo do veneno e da dose. Os baiacus, por exemplo, são particularmente mortais, devido a uma neurotoxina em sua pele e em seus órgãos. A neurotoxina presente nele é mais tóxica que o cianeto. Cores de advertência também são abundantes dentre as espécies venenosas da vida selvagem, em especial das rãs venenosas brilhantes, nativas na América do Sul e Central. Um método muito comum em várias criaturas peçonhentas é uma mordida tóxica. Aranhas e cobras, por exemplo, injetam suas toxinas através de presas ocas que paralisam os sistemas neurológicos e circulatórios das vítimas. Primeiros socorros. Bom,
Agora eu vou falar pra vocês o que vocês devem fazer caso ocorra algum acidente com animais peçonhentos. Nunca corte, chupe ou aperte o local da mordida. Você não deve resfriá-los intensivamente ou esfregá-los com desinfetantes ou qualquer outra substância. Retire anéis e pulseiras da vítima, pois pode haver inchaço caso a mordida tenha sido nos membros superiores. Se necessário, acalme a vítima com sedativos leves, mas não com sedativos muito pesados. Transporte a pessoa em repouso e deitada. Mantenha a vítima o mais imóvel possível com um membro afetado mais elevado que o restante do corpo. E retire qualquer adereço ou acessório que possa impedir ou dificultar a circulação do sangue. Se possível, coloque compressas de água fria ou bolsas térmicas. Isso poderá ajudar no alívio da dor. Como se prevenir de ataques? Bom, eu listei algumas ações que vocês podem estar fazendo para evitar ataques de animais peçonhentos. Manter o quintal limpo, sem acúmulo de entulhos e lixo. Não colocar as mãos em frestas ou buracos no chão. Evitar andar descalço em jardins. Preservar os predadores naturais dos escorpiões, como corujas, macacos, sapos, galinhas e gansos. Combater a infestação de baratas e roedores, pois atraem animais peçonhentos. Manter a casa sempre limpa, principalmente atrás dos móveis, cortinas e quadros. Examinar calçados e roupas antes de vesti-las.